O Brasil está em choque. O testamento de Preta Gil foi aberto às pressas pelos parentes próximos e revelou uma decisão que desmoronou os alicerces de uma das famílias mais emblemáticas da música brasileira. Gilberto Gil teria ficado em estado de choque ao descobrir o conteúdo do documento. A verdade por trás da escolha de Preta caiu como uma bomba. Por que ela fez isso? Por que nunca contou a ninguém? E o mais assustador, nenhum parente sabia. Mas o que de tão chocante estaria escrito no testamento que fez todos ficarem extremamente estarrecidos com a situação? Bom, é isso que você saberá aqui e agora. Antes de continuarmos com essa história bombástica, já clica no like se você ficou chocado com essa revelação. Se inscreve no canal porque a gente vai acompanhar todos os desdobramentos dessa polêmica de perto. E comenta aqui embaixo, você deixaria todos os seus bens para uma pessoa fora da família? Fica comigo até o fim, porque o que vem a seguir é de cair o queixo. A cerimônia de despedida foi, sem dúvida, uma das mais emocionantes dos últimos tempos. Realizada em um espaço reservado, cercado por flores brancas e músicas suaves que pareciam sussurrar memórias ao vento, o ambiente era de reverência, mas também de dor profunda. Choros contidos, lágrimas que escorriam silenciosas pelas faces, abraços demorados entre aqueles que mal encontravam palavras para expressar o que sentiam. O luto era visível, mas havia mais do que isso. No ar pairava algo difícil de explicar. Um clima denso, carregado. Não era apenas tristeza, era inquietação, uma sensação incômoda, quase sufocante. Entre um elogio e outro, entre discursos emocionados e despedidas silenciosas, surgiam olhares atravessados, gestos contidos, cochichos entre parentes que raramente se viam. Como se todos sentissem que algo maior, mais profundo, ainda estava por vir. Fontes próximas à família revelaram que Gilberto Gil, visivelmente abalado, demonstrava uma inquietação que chamou a atenção. Ele, que sempre foi sereno, comedido, parecia impaciente, ansioso, como se carregasse um pressentimento. Sentou-se várias vezes, levantou-se outras tantas, caminhava de um lado para o outro com os olhos distantes. Era como se ele já soubesse, no fundo da alma, que o verdadeiro impacto da morte da filha ainda estava por acontecer. E então veio o momento decisivo. Com o passar dos dias, já longe das homenagens públicas e do calor humano do velório, chegou a hora da verdade. A advogada da família, uma mulher discreta e experiente, apareceu cedo no escritório da família Gil. Seus passos firmes e a expressão neutra denunciavam a importância do que viria a seguir. Um a um, os parentes foram sendo convocados. Irmãos, tios, o filho e, claro, Gilberto Gil. Todos esperavam um procedimento formal, respeitoso, uma leitura que confirmaria o que todos já presumiam. Afinal, Preta sempre valorizou a família. Era esperado que seus bens fossem divididos entre os mais próximos, o filho, os irmãos, o próprio pai, talvez até alguma instituição beneficente. Tudo dentro do que se considera previsível, justo. Mas foi exatamente aí que o inesperado aconteceu. O silêncio que se formou logo após a leitura do testamento foi ensurdecedor. Não foi apenas um silêncio de luto, mas de impacto, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Olhares paralisados, respirações suspensas. Ninguém ousou dizer uma palavra nos primeiros segundos. Era como se todos tentassem processar o que acabara de ser revelado. E no fundo, todos sabiam. Nada mais seria como antes. Nomeio como minha única herdeira universal. Nome como minha única herdeira universal. As palavras saíram da boca da advogada com firmeza e clareza, como exigia o momento. Mas, para quem escutava do outro lado da mesa, especialmente para os membros da família Gil, aquela frase soou como uma facada lenta e profunda.
O tom jurídico e frio da leitura contrastava violentamente com a carga emocional que as palavras carregavam. Era como se, com cada sílaba, a ausência de Preta se tornasse ainda mais definitiva e, pior, envolta em um mistério doloroso. Minha amiga e confidente, desde os tempos mais difíceis, a pessoa que salvou minha vida em momentos que ninguém sabia o que se passava. A frase seguinte foi ainda mais devastadora. A sala, antes atenta e silenciosa, mergulhou em um estado de torpor. Uns se entreolharam, outros franziram a testa tentando entender. O nome citado a seguir foi o Estopim, uma mulher desconhecida, cujo rosto ninguém ali parecia ligar a nenhuma memória familiar. Era como se Preta tivesse guardado até o fim uma parte importante e íntima de sua história. Uma mulher do passado, uma amiga de longa data, uma presença constante em momentos difíceis, mas invisível aos olhos da família. Poucos segundos depois da revelação, o choque deu lugar ao desconforto. Sussurros começaram a ecoar entre os presentes, enquanto os olhos de Gilberto Gil, fixos no nada, denunciavam um turbilhão de sentimentos. O coração do cantor, agora não apenas pai enlutado, mas também homem surpreendido, disparou descompassado. Ele levou a mão ao peito num gesto automático, como se tentasse conter a dor que subia pelo peito em ondas. Era dor, era perplexidade, era também um sentimento de exclusão. Ele, que esteve ao lado da filha em tantas fases, não sabia, não fazia ideia de quem era aquela mulher, nem do laço que a unia à Preta. Não pode ser, ela não faria isso sem nos contar, ele murmurou, quase sem voz, como se falasse mais para si do que para os outros. Um homem acostumado com palcos, multidões, com o domínio da palavra, agora sem saber o que dizer. Mas sim, ela fez, e fez calada. Preta Gil, com toda sua intensidade e liberdade, havia deixado como último gesto uma escolha que dividia tudo: bens, memórias e até o amor da família. Em silêncio, sem explicações, sem despedidas. Um segredo guardado até o fim. O ambiente, antes sereno, virou um campo de batalha. Um dos irmãos se levantou e gritou: "Isso é golpe, isso não foi escolha da Preta, ela nunca escondeu nada da gente." A advogada respondeu fria: "Tudo foi feito dentro da legalidade. Ela estava lúcida, consciente e determinada. Gravamos tudo." Gil, em lágrimas, se recusava a acreditar. "Minha filha, por que você não falou comigo? Por que nos excluiu dessa parte da sua vida?" Do outro lado da sala, uma mulher morena, discreta, observava tudo calada. Era ela, a herdeira. O olhar firme, sem medo. Ela sabia que a tempestade viria, mas estava ali para enfrentar. A partir daquele momento, o que era luto se transformou em disputa. Parentes inconformados juraram que levariam o caso à justiça. "Vamos impugnar esse testamento, isso não pode ser real." Rumores começaram a circular, amigos antigos de Preta começaram a falar. Uma delas revelou: "Essa mulher esteve com Preta nos piores momentos da doença, dormia no hospital, ajudava nos cuidados, ficou quando muitos sumiram." Outra pessoa soltou: "Elas foram namoradas, sim. Preta a amava, mas nunca quis expor isso para a mídia ou para a família. Ela queria proteger a relação." A verdade estava vindo à tona, mas o estrago já estava feito. Gil se recolheu. Familiares cortaram contato uns com os outros. E a dor que era pela morte da cantora virou um terremoto emocional sem previsão de cessar. A notícia vazou para a imprensa em poucas horas. Sites, perfis de fofoca, programas de TV, todos queriam saber quem era a misteriosa mulher que herdou tudo. Nas redes sociais, o caos. "Ela tem todo o direito. Quem ama de verdade deixa tudo para quem cuidou." Que absurdo! E o filho dela, como fica? Gilberto Gil não merecia essa humilhação. Preta sempre foi livre, fez o que quis, e isso é só mais uma prova disso. Famosos começaram a se posicionar, outros preferiram o silêncio. O Brasil estava dividido. Amor ou traição? Liberdade ou desprezo pela família? Agora, a pergunta que não quer calar:
Será que esse testamento vai mesmo valer? Será que a justiça vai intervir? O filho de Preta vai aceitar isso calado? E o mais intrigante, por que Preta agiu esconder esse relacionamento e tomar uma decisão tão drástica em segredo? A história ainda está longe do fim e as consequências desse ato derradeiro ainda estão por vir. Olha, eu confesso para vocês que esse caso me pegou de um jeito que eu não esperava. A gente fala de celebridade, de fama, de patrimônio, mas no fim, o que dói mesmo é perceber o quanto uma família pode se despedaçar por algo que talvez fosse amor, ou gratidão, ou ambas as coisas. Eu me coloco no lugar do Gilberto Gil, um pai que perde uma filha e dias depois descobre que ela guardava um segredo tão profundo. Um segredo que impacta diretamente a vida dele, do neto, dos irmãos. É duro. Não é só sobre herança, é sobre confiança, sobre laços que talvez já estivessem fragilizados e ninguém teve coragem de admitir. E ao mesmo tempo, se for verdade que essa mulher foi o pilar de Preta nos momentos mais sombrios da sua doença, ela merece ser reconhecida sim. Mas a forma, o silêncio, a ausência de explicações, tudo isso torna o luto ainda mais doloroso. É como se Preta tivesse escrito sua última carta, mas a deixado trancada a 7 chaves, sabendo que só seria lida quando ela não pudesse mais se explicar. E isso custa caro. Custa o rompimento de uma família. Custa a dúvida que corrói os que ficam. Custa a imagem que ela deixou. Eu entendo quem sente raiva, entendo quem defende, mas uma coisa é certa: ninguém sai ileso dessa história, nem os que partiram, nem os que ficaram. Essa história está baseada em rumores e boatos que circulam nos bastidores e redes sociais. Nenhuma informação foi confirmada oficialmente por fontes confiáveis ou pela família de Preta Gil. Por isso, trate este conteúdo apenas como entretenimento e especulação. Qualquer novidade real e confirmada, a gente traz aqui para você.